Bom, a nossa aula de hoje, o nosso curso A Providência Divina em Ruth, nós vamos falar sobre resgate e notoriedade. Pode parecer um título um pouco estranho, né, para a gente que está estudando Providência Divina, mas a gente, no decorrer da explanação, a gente vai entender por que é esse o tema da nossa aula de hoje. Bom, como eu já falei, né, a gente teve um problema lá eu tive um problema na semana passada com o meu equipamento, com o meu Note, e a aula ficou pela metade. Então, eu vou começar a aula de hoje a partir da aula passada. Então, na aula passada nós aprendemos, né, que elas, tanto Noemi quanto Ruth, elas estavam sendo assistidas, elas já tinham alimento, já tinham alcançado a necessidade mais pontual, que era a questão do sustento, mas ainda faltava um marido para Ruth. Ruth precisava de descanso, e descanso naquele contexto, e para nós, né, nos nossos dias de hoje, não deixa de ser diferente. A questão do descanso estava ligado a ter um marido, a ter alguém que provesse, sustentasse, protegesse a casa. E isso nós encontramos na figura do esposo, no papel do homem dentro do casamento. E quando Noemi chega, olha lá, tá vendo? Já troquei o nome de novo. Quando Ruth chega, não é, da colheita e vê as mãos cheias, né? Noemi vê as mãos cheias de Ruth, de provisão, e sabendo que ela veio do campo de Boaz, nesse momento ela farejou, né? Esse termo eu peguei ali do livro do Emílio, que ela farejou uma boa saída para o problema não só de Ruth, mas para o problema dela também. Então, a saída daquele problema, que era a questão do descanso, da proteção, da provisão, era um casamento. E ela viu que Boaz seria uma ótima opção para marido de Ruth. Então, ela bolou um plano. Nós vimos que esse plano era um plano meio estranho, porque não havia na família de Noemi, naquele momento, um homem como Elimeleque, né, esposo de Noemi, para intermediar a questão do casamento. Então, nós falamos semana passada, hoje vai ficar meio difícil a gente falar tudo que a gente falou semana passada, mas nós vimos um pouquinho dos trâmites do casamento judaico. E, então, quem fazia esses trâmites, quem intermediava o casamento entre a família do noivo e a família da noiva, era o homem responsável pela família do marido, né, do homem, do noivo. Então, não havia esse homem, não havia nem da parte de Boaz, nem da parte de Noemi. Então, não há falta, né? Vamos supor que não haveria da parte de Boaz um pai do noivo para mediar, o pai da noiva faria essa mediação. Mas não há esse homem de nenhum dos dois lados. Então, Noemi, ela está tentando aí traçar um plano para ser meio que uma casamenteira, né? Por fazer o papel desse homem. Mas ela não tem como fazer isso. Então, o plano dela se torna audacioso, porque é como se ela quisesse dar uma forcinha para Deus em tudo aquilo que Deus já está fazendo na questão de providenciar o descanso para Ruth. Primeiro, porque é uma questão que a gente vê, né, nas entrelinhas, de que Deus está conduzindo, Deus está governando, Deus está dirigindo a história das duas. Mas ela se coloca nessa posição audaciosa de dar essa forcinha e agir como intermediador do casamento deles, mas de uma forma bem audaciosa, que é colocar Ruth como a que vai pedir Boaz em casamento. É um plano contracultural, por conta da diferença de idade que existe entre os dois. Boaz, o texto vai dizer para a gente que ele era mais velho que Noemi. Ele tinha, né, uma posição social diferente. Noemi, além de ser estrangeira, moabita, ela estava numa posição de servidão naquele momento. Então, ainda mais numa cultura como uma cultura antiga, um servo pedia seu senhor em casamento.
Era uma questão bem mesmo contracultural. E como eu já falei, ela era estrangeira, moabita, e era mulher. Uma mulher não pediria um homem em casamento. Seria algo muito contracultural para a época, né? É um plano arriscado, porque Boaz tinha que estar sozinho na Eira. A Eira a gente viu semana passada, que era um local fora da cidade, né? Fora da aldeia, fora do vilarejo. Era um lugar amplo, próprio para a debulha do grão, e esse local, ele servia também não só para debulhar, mas também como para guardar o grão que já estava limpo. Então, geralmente, ou o dono da colheita, da safra, ou um dos seus servos, dormia no dia que era feita a limpeza dos grãos, tanto para proteger o grão, como para continuar o trabalho no dia seguinte. Geralmente, esse dono dormia, e dormia junto ali com ele na eira, um ou dois ou mais servos, né, para ajudar na proteção da colheita. Então, seria muito difícil Boaz estar sozinho naquela noite dormindo na eira. Tinha que ser particular, né? Então, era assim uma questão bastante delicada, bastante arriscada para Noemi, desculpa, para Ruth, porque também tinha a questão da prostituição que era feita na eira. A gente viu lá em Oséias que era comum a prática da prostituição na época da colheita, principalmente quando os grãos já estavam limpos na eira e que essas pessoas estavam dormindo ali, esses homens, né, homens de poder, homens, né, que tinham um certo recurso financeiro, então era um local propício para a prostituição. Então, se alguém visse, alguém soubesse que Ruth estava ali esperando para convidar Boaz para um casamento, eles poderiam ter uma ideia diferente, né, de Ruth. Poderiam entender que Ruth não estava ali pedindo Boaz em casamento, mas estava se prostituindo. E também era arriscado porque não podia causar nenhum constrangimento para Ruth, caso ela fosse rejeitada. Ela já era estrangeira, estava chegando em Belém. Tinha uma situação bastante delicada porque estava junto com uma viúva que precisava de socorro, de auxílio. Então, essa rejeição ia causar mais bloqueios ainda para que ela vivesse bem em Belém. Então, era muito complicado, muito arriscado esse plano. E também, alguns autores vão dizer que era um plano um pouco dúbio. Por que dúbio? Porque o plano de Noemi estava levando em conta, isso é uma hipótese, tá? Noemi estava levando em conta a origem de Ruth, ou seja, né, ela sendo uma moabita, será que ela faria coisas de moabita? Então, pode ser que Noemi estava pensando o seguinte, Ruth, como uma moabita, ela vai, né, seduzir Boaz e ter uma relação sexual com Boaz e assim, né, se prender a Boaz nesse sentido, é uma conjectura que alguns autores fazem. E por que eles fazem essa conjectura? Porque Noemi diz para Ruth se colocar sob o controle de Boaz. E é arriscado, a gente entende que Boaz é um homem como outro qualquer, né? Sujeito às tentações, sujeito às suas necessidades, né? Naquele momento, e encontrando uma mulher aos seus pés, será que isso não seria algo comum ou natural? Então, é dúbio nesse sentido também. E principalmente pelo conceito, né, pelo preconceito que os israelitas tinham em relação às moabitas. A gente vê lá em Gênesis 19, questão das filhas de Ló que se deitam com seu pai depois que o embriagam, e as duas têm relações sexuais com seu pai, e das duas nascem filhos, e um desses filhos é Moabe, que deu origem aos moabitas.
E também lá em Números 25, depois daquele episódio de Balaão, que não consegue amaldiçoar Israel passando pelo deserto, a tentativa foram as mulheres moabitas descerem o vale e ter relação sexual com os homens ali do acampamento de Israel, e isso causa muitos problemas para aquele momento, inclusive muitas mortes. Muitos homens são levados para a idolatria, e isso causa muito problema e juízo de Deus para aquele povo. Então, será que Noemi estaria pensando isso? Que Ruth talvez faria coisas de Moabita? E nós vamos entender que não. Nós vamos entender que, apesar de haver essa nuvem, né, escura sobre esse plano de Noemi, Ruth faz um pouco diferente daquilo que Noemi estava pedindo para ela fazer. Primeiro, né, a gente precisa entender essa questão do plano. Ruth se veste como uma noiva. Então, a gente vai ver que é o oposto de Tamar, lá em Gênesis 38, 39, quando Tamar, à espera do seu marido, filho de Judá, depois da morte dos 2 primeiros maridos, ela se vê enganada por Judá e ela se veste como prostituta no caminho para seduzir Judá, para que suceder filhos, para que ela pudesse estar de volta dentro da família de Judá. Então, ao contrário de Tamar, ela se veste como uma noiva mesmo, ela se banha, ela se unge, ela veste o seu melhor vestido, e Noemi está pedindo para ela fazer isso, porque ela esperava que o casamento fosse concretizado na era. É meio complicado a gente falar nessa questão de concretizado na era, porque a gente entende na nossa cultura de hoje que concretizado é a relação sexual. Mas na cultura judaica, o concretizado era o quê? O compromisso de casamento. Era aquela questão do contrato entre as famílias, de determinar quais seriam as condições e as obrigações de cada lado do casamento, de cada lado da família. Maria Helena, você não está ligado, Maria Helena? Só um instantinho. Acho que sim, né? Bom, e vestida de noiva, e depois que Boaz acordou, e a gente viu que aquela questão de descobrir os pés não tinha nada de mais teológico naquilo, ou cultural naquilo, era simplesmente para que ele sentisse frio, né? E ao acordar com o pé gelado, e ao ter o seu pé gelado, ele ia acordar para cobrir o pé. Então, é nesse momento que ele acorda e vê aquela mulher aos seus pés, e ela não espera que ele tome as rédeas do assunto, e ela vai direto ao ponto e já o convida, já faz, né, a proposta de casamento por levirato, ou seja, ela está pedindo para que ele estenda a capa sobre ela. Isso significa exatamente um pedido de casamento por levirato, que tem toda a base legal dentro da jurisdição judaica. Então, ela faz o que é certo, ela não vai fazer o que é de uma moabita, né? O que uma moabita faria, lembrando, né, do contexto histórico do povo dela. As 2 filhas que embriagam o seu pai e têm relação sexual com ele, e as mulheres moabitas que descem o deserto e seduzem os israelitas no deserto. Então, lembrando que Boaz estava o quê? Tinha feito a colheita, já tinha recolhido tudo na eira, já tinha limpado o trigo, depois eles comeram, beberam, e ele alegre foi dormir. Isso significa, esse alegre, né, quando a gente lê no texto, significa que ele estava não embriagado, mas ele estava sob um certo efeito do vinho. Então, há toda uma conexão aí, né, com o que aconteceu com as filhas de Ló e o que está acontecendo aí entre Ruth e Boaz. É por isso que os escritores, os autores,
eles vão dizer que existe essa nuvem aí meio obscura sobre o plano de Noemi para casar Ruth e Boaz. Mas Ruth faz o que é certo e ela pede o seu pretendido, né, em casamento dentro da legalidade, ou seja, um casamento por levirato. E isso é muito importante para a gente entender por parte de Ruth, porque ela faz isso não pensando nela, ela faz isso pensando em Noemi. Porque ao se casar com Boaz, ela está dizendo para Boaz que ele, né, será o resgatador de Noemi e não diretamente de Ruth. Porque o filho que nascer desse compromisso de casamento, ele não vai ser um filho de Boaz, ele vai ser um filho de Elimeleque, para dar continuidade à descendência de Elimeleque. E ela faz isso de uma forma muito humilde, mas muito ousada, como nós já vimos, por conta do plano todo ser bastante ousado. E Boaz aceita, né? Boaz é um verdadeiro Goel, um verdadeiro resgatador. Ele entende que o pedido de Ruth é um pedido por levirato, ele não está entendendo que é um pedido fora dessa questão, e ele admira Ruth pelo seu reset, pelo seu amor pactual por Noemi, porque ele entende que esse casamento vai trazer muito mais vantagens para Noemi do que para Ruth. Ele entende que é por levirato, ele entende que ele vai ter um custo também para isso, é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, apesar de não ser obrigado, porque ele não era cunhado de Ruth para tomá-la como esposa, na questão da obrigação da lei, ele quer redimir Noemi e Ruth, né? Então, ele mais uma vez mostra que ele está ultrapassando os limites da lei. Ele quer resgatar, mas ele não quer fazer isso a qualquer preço, porque no próprio texto, né, a gente não lê o texto agora, porque a gente vai ler o capítulo 4, o início do capítulo 4. Ele quer resgatar, mas ele não quer fazer isso a qualquer preço. Ele quer continuar seguindo a lei, porque a gente vê lá no texto que ele mesmo fala, olha, eu estou muito lisonjeado com o seu pedido, você poderia ter escolhido um homem mais novo, mas você escolheu a mim, e escolheu através de um casamento por levirato, você está sendo fiel a Noemi, esse ato que você está fazendo agora é muito mais honroso do que aquele que você fez a Noemi, acompanhando Noemi de volta a Belém, mas só que tem um probleminha, Ruth, tem uma outra pessoa na frente, tem uma outra pessoa, um outro homem, que ele tem direito a fazer esse resgate na minha frente. Então, mostra como ele é um homem de caráter, como ele é um homem de honra, e ele vai cumprir não só a lei de Deus, como também vai mostrar para Ruth e para Noemi, que como um homem de caráter, ele vai achar descanso para as duas. Ou seja, ou ele vai casar com Ruth e dar esse descanso a ela e a Noemi, ou então o senhor fulano, que é como nós vamos chamá-lo daqui por diante, vai também assumir, porque ele vai, de certa forma, comprar os campos, vai redimir os campos de Elimeleque e isso vai dar descanso para as duas. Então, ele faz essa promessa em forma de alimento, né? Tanto a promessa oral, pela sua palavra, como também por alimento, quando ele dá as 6 porções de cevada, indicando que a 7ª porção é aquela da resposta, se é ele ou se é outra pessoa que vai fazer o resgate. Fala, Mandinha. Nancy, supondo que o Boaz, talvez por não saber ou por não seguir a lei, tivesse se casado com a Ruth e depois o senhor fulano, ele exigisse o direito dele, ele aparecesse. O que aconteceria pela lei na época? O que alguns historiadores, assim, estudiosos vão dizer é que haveria a anulação desse compromisso, tá?
haveria um trâmite aí para que essa transação toda fosse anulada. E o que era muito importante, é que a gente vai ver daqui a pouco, era a questão das testemunhas. Se o casamento tivesse sido concretizado na era, como Noemi esperava, e o compromisso fosse feito, no momento que isso fosse para as testemunhas, na hora as testemunhas iam falar, não, nós não vamos, não aceitamos. Por quê? Porque o senhor fulano estava na frente. Então, esse desposar, né, esse contrato seria quebrado, esse compromisso seria quebrado, e iniciaria um novo processo de compromisso com aquela outra pessoa, com aquele outro resgatador, tá bom? Então, a gente vai entender isso aqui um pouquinho daqui, agora um pouquinho, mas muito boa a sua pergunta, porque às vezes a gente fica com essa coisa, né? Como entra na questão da lei do divórcio que Moisés deixou, entra na lei das questões jurídicas daquela época, que a gente fala muito pouco, né? São poucas vezes que a gente fala a respeito dessas coisas quando a gente dá aula. Vou minimizar aqui. Bom, vamos voltar lá. Só que há um problema, né, para Noemi, porque quando Ruth chega dessa noite, né, de compromisso, dessa noite de pedido de casamento, Noemi, quando ela faz a sua pergunta, como é que foi, na verdade ela quer perguntar quem é você, né? Você ainda é Ruth, a moabita viúva, ou você já é a amada de Boaz, aquela que trouxe o compromisso de casamento? E Ruth, quando ela descreve tudo o que aconteceu, Noemi se enche de esperança. Por que ela se enche de esperança? Primeiro, porque ela entende que já há um socorro providenciado, porque ou Boaz ou o senhor fulano irão redimi-las, porque existe resgatadores. Então, um ou outro vai assumir Ruth e ela. E ela também se enche de alegria porque ela entende que Boaz não vai achar descanso enquanto ele não resolver a questão. E é realmente isso que acontece, né? A gente vai ler agora o capítulo 4, abre aí a sua Bíblia. A gente vai, deixa eu ver aqui, não, tá certo. Vamos lá, capítulo 4. Só antes de eu ler o capítulo 4, né, como aplicação para as meninas que não assistiram, a gente falou sobre a obediência de Ruth e Boaz em relação aos seus sentimentos, né? O texto, em momento algum do capítulo 3, vai dar pistas de como eles estavam se sentindo, de como eles estavam trabalhando as suas emoções naquele momento. Então, é claro que eles estavam passando por emoções, né? Havia sentimentos envolvidos naquilo. Ruth devia estar super, mega, blaster, ansiosa. Boaz deveria estar super nervoso, deveria haver realmente uma questão sentimental envolvida, até mesmo romântica, porque a gente percebe desde o capítulo 2 que parece que os olhinhos de Boaz brilham, logo que de cara, quando ele encontra, né, Ruth ali naquele campo e pergunta, de quem é aquela moça? Né? Tipo assim, deu uma esticada de olho assim, né? Tipo Edgar quando viu Amanda, né? Falou, né? Quem será aquela garota, né? Assim, então, e a admiração de Ruth, né? Pela forma como ela foi recebida, como ela foi amparada por Boaz, alimentada por Boaz. Então, a gente vê que essa admiração também ela está misturada com aquele sentimento de amor à primeira vista. Tanto é que todos os autores, todos os escritores estudiosos da palavra de Deus, quando eles vão comentar Ruth, eles sempre comentam assim, que é uma história romântica, um romance teológico, porque além de ter doutrina envolvida, também tem esse aspecto
romântico pairando por toda a história, né? Mas nesse momento nenhum dos dois agem por sentimento. Nenhum dos dois. Os dois agem por obediência. Noemi, desculpa, Ruth modifica, né? Se tivesse havido aquela nuvem obscura na rede de verdade na cabeça de Noemi, do plano de Noemi, Ruth não executa daquela forma, executa da forma certa, pedindo Boaz em casamento e um pedido por levirato, e Boaz não aceita logo de cara, porque ele sabe que existe um resgatador. Eu acho que isso é coisa minha, tá? Da minha cabeça. Eu acho que até que ele já tinha pesquisado, tipo assim, sabe? Será que eu posso casar com essa pessoa? Será que eu posso resgatar? Porque todo mundo conhecia a história de Elimeleque. Elimeleque, ele era uma figura conhecida. A gente vai ver que ele tinha notoriedade na sua cidade antes de ir para Moabe. Então, talvez ele tenha feito uma pesquisa prévia, né? Quantas pessoas, né, estão na minha frente? Tenho chance? Né? Tenho chance? Então, mas ele, mesmo sabendo de todo esse contexto, ele age por obediência e não por um impulso emocional. E isso é muito bonito, porque a gente precisa entender também que nós temos sentimentos. A nossa vida é toda cheia de sentimentos, mas Deus nos pede para que nós obedeçamos a sua lei antes de agirmos pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos. Não que os nossos sentimentos não sejam importantes, não que as nossas emoções não sejam importantes para Deus, pelo contrário. A qualquer momento nós podemos nos apresentar diante de Deus e colocar as nossas emoções, nos derramar diante de Deus, e Deus vai sempre, sempre, sempre nos receber de braços abertos, mesmo quando as nossas emoções não forem assim tão legítimas como a gente às vezes, né, coloca. Ele vai sempre nos receber de braços abertos, mas em todo esse momento ele vai dizer assim para a gente: eu entendo o que você está passando, eu entendo o seu sentimento, eu entendo a sua emoção, mas a minha lei é perfeita e é melhor você agir por ela do que agir pela sua emoção. Então, a gente vai sempre... nem sempre a gente vai receber isso de uma forma que nos satisfaça, mas é sempre o melhor caminho, e foi o melhor caminho que Ruth e Boaz escolheram. Então, o nosso tema de hoje, nosso tema da nossa aula de hoje, que é resgate e notoriedade, eu vou começar por uma fala de John Piper, no livro dele, Doce e Amarga Providência. Ele diz que a vida não é uma linha que vai de uma bênção para outra até chegar ao céu. A vida é uma estrada cheia de curvas e problemas, revés após revés. O ponto principal das histórias bíblicas, como a de José, Jó, Esther e Ruth, é nos ajudar a sentir em nossos ossos, não apenas saber em nossa cabeça, que Deus é por nós por meio de todas essas estranhas viradas. E eu chamo essas estranhas viradas de peripécias divinas. Peripécias, né, é um recurso literário que os autores usam quando estão contando as suas histórias, quando a história ela vai caminhando para um determinado momento que todo mundo está esperando que é exatamente aquilo que vai acontecer, e de repente acontece o oposto, né? Algo inesperado. Isso é uma peripécia, é uma virada, né? Você está esperando alguma coisa e de repente acontece outra. A gente vê isso muito claro no livro de Esther, quando Amã faz aquela forca para esqueci o nome do tio, do primo de Ruth, de Esther. Bom, você me perdoe, esqueci Mordecai. O nome. Mordecai, muito bem, minha querida. E Mordecai chega, né? Mordecai tem aquela situação de que ele descobre a conspiração para matar o rei e fica lá registradinho. E na noite que
a mãe está construindo a forca para ele, para Mordecai, o rei perde o sono e pede para que seja lido as crônicas do reino dele e contam para ele o que tinha acontecido e quem tinha descoberto o plano e tudo mais. E o rei pergunta, o que se deve fazer a um homem, né, honrar este homem que salvou a vida do rei, né? E enquanto isso, né, ele pensa, né, esse homem não foi honrado, mas enquanto isso está lá a mãe construindo a forca para Mordecai. Aí de manhã, Mordecai chega para continuar fazendo aquilo que ele estava fazendo lá no palácio, Amã no palácio, e o rei chama Amã para perguntar o que se faz para um homem que honrou a rei. E Amã dá toda aquela receita, né? Vista com a capa do rei, coloque sobre um cavalo do rei e saia pela cidade honrando, né? Falando como esse homem é honrado, tudo mais, pensando que o rei ia fazer isso com ele. E pelo contrário, né? É para fazer com a Mordecai. E nesse momento a gente vê que é uma peripécia, né? Uma forca, de repente, vira honra para Mordecai e quem vai para a forca é a mãe. Então, isso é uma peripécia, são coisas que todo mundo está esperando um fim e que, de repente, se acha um outro fim inesperado que nós não estávamos esperando. E é o que acontece aí na história de Ruth e Boaz, porque Noemi está achando que ela vai chegar com um contrato, um compromisso de casamento certo, mas existe um outro resgatador. Meu Deus, será que Ruth vai casar com outro homem e não vai casar com Boaz? Não é? Aí quem está lendo, quem lê pela primeira vez fala, ih, caramba, entrou areia no negócio, né? Farofa no ventilador, né? O negócio vai ficar feio agora aí para Ruth e Boaz, né? Então, vamos ler lá, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse, meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse, sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador, Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Eu vou ler o 4 também, tá bom? Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. É por isso que eu falei que na minha cabeça ele fez essa pesquisa, porque ele sabia que não existia mais ninguém além dele e do fulano de tal ali que poderia resgatar a família aquela terra. Então, Boaz, ele está com uma situação complicada nas suas mãos, porque primeiro, ele é o segundo da lista. Ele está correndo o risco de realmente perder Ruth. Porque na cabeça dele, ele não está pensando nas terras, ele está pensando em Ruth. Essa é uma, né, ideia minha. Ele não está pensando na terra, ele está pensando lá no coraçãozinho dele. E ele não perde tempo, ele sai da eira, ele já vai para a praça da cidade, para a pracinha do interior, que é a porta da cidade, né? O Emílio Garofalo fala, né, que a porta da cidade, naquele contexto, era como a praça da cidadezinha do interior. Tudo acontece na pracinha, né? É o namoro, é o pedido de casamento, é as crianças, tudo lá, as pessoas mais velhas, está sempre na pracinha. E a porta da cidade era isso, era onde essas pessoas se reuniam, principalmente as testemunhas, os anciãos da cidade. E Boaz, ele toma todo esse cuidado. A gente pode entender que ele está seguindo a lei à risca. Ele quer se cercar de toda a segurança possível. Ele não chama só o fulano, não é? Mas ele também chama as testemunhas para que possam ouvir tudo aquilo que ele tem a dizer a respeito desse compromisso de resgate, dessa
missão resgate de Noemi e de Ruth. E ele faz isso exatamente pelo que eu já falei, pelo mover do seu coração. Porque ele não tem interesse nenhum, como a gente vai ver, que o senhor fulano de tal tem. Eu estou usando o termo fulano porque é o termo que o Emílio Garofalo usa no livro dele, tá? Ele chama o senhor fulano, porque ele não tem nome, ele vai ficar sem notoriedade, como diferente de Boaz, que encontrou notoriedade. Os versículos de 4 a 6, alguém lê para a gente? Não, 4 e 6, o 4 eu já li, né? O 5 e o 6. Posso ler? Leia. 5. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Olha só. O senhor fulano, ele estava pensando o quê? Na terra. Na terra. Por que ele estava pensando na terra? Porque havia uma vantagem no resgate, que era o usufruto da terra. Então, quando ele pensa nessa questão do usufruto, ele liga à questão de Noemi ser viúva e já ser velha. Então, ele vai resgatar a terra, ele vai comprar essa terra, comprar para Noemi de volta essa terra, porque com certeza Elimeleque arrendou as terras para alguém para poder ir para Moabe, certo? Então essas terras estão na mão de alguém, então Noemi ou vai ter que vender definitivamente para essa pessoa que já está fazendo usufruto da terra dela, ou então o resgatador vai comprá-la de volta. Então existe a vantagem do resgate, que é o usufruto da terra. Então, o senhor fulano pensa assim, tem uma terra dando sopa. Por quê? Eu vou usufruir dessa terra durante todo o tempo que Noemi estiver viva. Mas ela é viúva, não tem filhos. Então, quando ela morrer, a terra fica definitivamente para mim. Eu não vou só usar, né, dos benefícios da colheita, mas eu vou ser proprietário dessa terra depois que Noemi morrer. Então, ele está pensando só na terra, na questão de ser proprietário, um futuro proprietário dessa terra. Só que Boaz, com esse pano na manga, ele apresenta a Ruth. Ele fala, olha, a Ruth está no pacote. Ou seja, se você resgatar a terra de Noemi, você vai ter que levar junto Ruth e se casar com Ruth por levirato, nesse sentido também, para suscitar um descendente ao marido dela, que provavelmente era Malom, para dar o quê? Um descendente para Elimeleque. Então, quando Noemi morrer, essa terra não vai para o senhor fulano, vai continuar sendo do filho de Elimeleque. Então, o senhor fulano ia ter que dar dinheiro, gastar do seu dinheiro, da sua provisão, provavelmente vender uma parte da sua terra para vender a outra, e não vai ficar com a terra. Então ele está vendo a questão do custo, é um custo grande para ele, que não compensa. Então, ele abre mão e ele deixa isso com o Boaz. Então, diferente de Boaz, né? O senhor fulano vai ser sempre fulano. Ele não vai ter notoriedade como Boaz teve. A gente vai ver isso agora no próximo slide, né? E tem uma frase no livro do Emílio que diz assim, né? Que deixe que ele vá em paz, ele é ordinário demais para ser marido de Ruth, né? Como se fosse assim, ó. Ainda bem que não é ele que vai ficar com Ruth, né? Esse romance vai chegar ao que nós estamos esperando, né? Vai realmente, não é uma peripécia, é só um susto, né? Os dois vão ficar juntos. E a gente entende que esse casamento rende um fruto e é o fruto da redenção, né?
Boaz passa o cartão, no sentido de que, né, a transação foi feita, mas é uma transação custosa para ele, porque ele vai assumir uma família pronta, e essa família já é uma família que tem compromissos futuros, e ele não vai ter nenhum tipo de benefício em relação à terra. Mas esse casamento vai gerar grandes expectativas na cidade, exatamente porque a terra vai voltar para o seu dono e porque uma nova família está crescendo naquele meio, que era muito importante e ainda é muito importante dentro do contexto judaico. Um casamento no contexto judaico, e deveria ser também no nosso contexto ocidental, foi por um bom tempo, mas hoje em dia não é tanto, é a geração de uma nova família dentro do contexto maior do clã, né? Hoje em dia a gente vê o casamento mais como um evento e não como um compromisso pactual mesmo, de uma aliança. Quando nós falamos em casamento, e isso é bem forte na questão judaica antiga, de que o casamento é uma aliança porque é um contrato que não pode ser quebrado. E mesmo que for quebrado de um dos lados, o outro lado não tem permissão para quebrar também. Ele tem que permanecer fiel. É por isso que nós dizemos que a nossa aliança com Cristo, aquela que Cristo fez conosco através do seu sangue, não é um contrato de redenção, mas é uma aliança de redenção. Porque mesmo nós, sendo salvos e redimidos pelo sangue de Jesus, pela aliança que ele fez conosco, nós não somos totalmente fiéis a essa aliança, porque nós continuamos pecando. Muitas vezes nós continuamos negando a Cristo ao desobedecer às leis do Senhor, mesmo sendo salvos. Mas a palavra diz que ele permanece fiel, mesmo nós sendo infiéis. Ele não quebra a aliança dele. Ele não deixa de cumprir com as promessas dele por causa da nossa infidelidade. Então, isso é uma aliança. Isso é uma... Só um instantinho. Pronto. Isso é uma questão de entender o que é, de fato, um casamento reset, né? Com esse compromisso com sacrifício. Então, para a cidade, isso é tão importante que os moradores da cidade, que os anciões daquela cidade, que todas aquelas testemunhas reunidas vão abençoar de uma forma bem especial aquele casamento. Primeiro com a bênção, como um casamento cheio de filhos, como foi o casamento de Raquel e Lia com Jacó, porque Raquel e Lia, elas deram início à edificação do povo de Israel. Foram delas, né, que junto com as suas servas, que saíram as 12 tribos de Israel, que formaram todo o povo de Israel. Então, essa bênção que o casamento de Boaz e de Ruth, seja como o de Raquel e Lia e Jacó, seja um casamento frutífero, com muitos filhos, uma família numerosa, que faça o nome de Boaz crescer no meio do povo. E também que seja como o de Pérez, invocando a história lá de Judá novamente, pela infidelidade que ele teve com Tamar, mas que Tamar, mesmo fazendo o oposto de Ruth, também deu o início, né, foi a origem da tribo de Judá, da qual Boaz pertence. Então, essas bênçãos especiais, está dizendo assim, para aquele casal, para Ruth e para Boaz, que o casamento seja um casamento frutífero, que seja eterno e que rendam notoriedade não só para o casal, mas para toda a nação de Israel, assim como foi o casamento de Raquel e Lia com Jacó, assim como foi a vida de Pérez, dando origem à tribo de Judá. Então, a gente percebe como esse casamento está envolvido com tanta notoriedade. Então, a aplicação que nós damos para a nossa aula de hoje, que foi bem assim corrida, né, que eu tive que correr até me perdi em algumas coisas, porque já são quase 9h30,
a gente percebe que agindo como o senhor fulano, que é um egocentrismo básico e natural da nossa natureza caída, a gente também cria um padrão de ação, um padrão nas nossas escolhas. Porque, geralmente, a gente vai sempre pensar no fator que envolve custo e benefício. Ou seja, se o benefício for bom, muito bom, né? O que a gente pode tirar de proveito daquela situação, a gente vai agir. Ou então, a gente vai ver que o custo é tão alto que ele vai nos desmotivar. Então, a gente vai deixar de praticar o bem que a gente poderia fazer. Vejam só, o benefício de redimir Ruth e Noemi para Boaz não era grande, era um benefício muito pequeno, era até que meio que desvantajoso, porque a gente viu isso na atitude do senhor fulano. O senhor fulano agiu, né, dessa forma, sendo egocêntrico, né, olhando somente para o seu lado, olhando só para aquilo que faria bem para ele. E ele percebe que é um prejuízo, prejuízo. Redimir essa terra é prejuízo, vai custar muito para mim, e eu não vou ter lucro nenhum. Então ele abre a mão. Para Boaz, ele não olha para o valor do benefício, e ele também não olha para o alto custo, ele simplesmente olha para aquilo que Deus está chamando para ele fazer, que é o bem. Ele está movido pelo coração, no sentido de que o seu coração está voltado não só para a lei de Deus, mas também voltado para a necessidade de duas mulheres viúvas. É lógico que nós não estamos aí desconsiderando a questão romântica, como eu já falei. Para ele, o maior benefício era a esposa, não é? Era ter Ruth, uma mulher virtuosa ao lado dele. Mas ele está colocando muito mais a obediência e o desejo de praticar o bem do que um benefício, né, um proveito próprio. E a pergunta que a gente tem que responder, que é a nossa aplicação, é quais das nossas boas obras nós continuaríamos a fazer se soubéssemos que ninguém mais ouviria ou saberia sobre elas. Continuaríamos, né, determinados a fazer uma boa obra, mesmo sabendo que ninguém saberia o que estamos fazendo, ou que não receberíamos elogio, ou que não seríamos reconhecidos, ou que essa boa obra fosse esquecida momentos depois dela ser feita? Então, a gente aprende aí com Boaz que não interessa, na verdade, saber se teremos ou não notoriedade. O que interessa é que Deus sabe e que na eternidade o nosso nome vai estar ali gravado, com as nossas boas ou com as nossas más obras, e diante de Deus nós vamos prestar contas de todas elas. E terminando aí com a fala do Emílio, que diz que um amigo meu costumava dizer que a matemática do reino funciona de maneira diferente. Isso fica bem exemplificado nessa história. Boaz, pensando primeiro nos outros, fez um nome para si. O senhor fulano, focando em si mesmo, perdeu muito. Perdeu Ruth e tudo que vem, e tudo o que advém disso. Ou seja, Boaz não pensou em momento nenhum em fazer o seu nome, mas ele é lembrado até hoje. Mais de 3.000 anos depois, estamos nós aqui numa sala do Zoom, falando sobre providência divina, e o nome dele está sendo falado e repetido mais uma vez e mais uma vez, e durante 3.000 anos o nome dele vem sendo repetido, e quantos mais anos pela frente, mais estudiosos vão se debruçar sobre a vida de Boaz, e vão falar sobre ele, sobre Ruth, e o nome dele entrou para a posteridade, né? Entrou para a eternidade como sendo um tipo de Cristo, aquele que
colocou os seus sentimentos sob o comando, o governo de Deus e obedeceu, mesmo sabendo que o custo ia ser bastante difícil. Amém, queridas? Hoje o Amém. Luiz Augusto não está com a gente.